De repente ela acorda em uma prisão, mas acaba domando o prisioneiro mais perigoso do mundo. Uma garota foi reencarnada no corpo de uma prisioneira, e não consegue acreditar que vai precisar passar seus dias numa prisão luxuosa para nobres e aristocratas. Mas um dia, ela desce até a masmorra da prisão e descobre um homem acorrentado. Ele é o filho amaldiçoado do arquiduque, uma verdadeira fera que perde completamente a razão quando vê a garota. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu conheci o protagonista na prisão, e espero que aproveitem. A história começa com uma jovem deitada na cama, parecendo confusa enquanto abre os olhos. Ela se senta na cama e começa a olhar ao redor do quarto que ela está. Ela olha para uma das paredes com grades e fica horrorizada, percebendo que acordou em uma cela de prisão. 3 meses depois que ela acordou na prisão, o outono começa, e ela finalmente aceita estar no corpo de Liana, cercada por estranhos com cabelos de diferentes cores, um mundo igual ao de um livro que ela leu há muito tempo. A protagonista se chamava Francia, e ela foi presa graças a um crime brutal de seu pai. Um dia, Francia encontra um homem preso no fundo da terra. Ele é o protagonista masculino do livro, Horia Vonel, que foi acorrentado por não conseguir controlar seu poder, passado de geração em geração em sua família, um poder que transforma um homem em fera. Então a garota fica com pena dele e remove suas algemas, mas por causa de seu poder, de repente o rapaz perde a razão. E Liana decide não se lembrar do resto da história, já que é um livro para maiores de 18 anos. Mas ela se lembra que em algum lugar no meio da história de amor, o vilão principal aparece, e toda a história do livro gira em torno de um triângulo amoroso entre os personagens principais. Liana acha um absurdo que tenha acordado no romance, e principalmente que tenha virado uma figurante. Ela acordou na prisão de Cambracan, percebendo que ainda faltam 4 anos para os eventos do livro acontecerem. Mas Liana não pode deixar de ficar curiosa, querendo olhar um dos personagens principais. Então ela desce até a parte subterrânea da prisão e tenta encontrar o rapaz. Mas um guarda chama sua atenção dizendo que ela não pode ir para a masmorra. Liana sorri e pergunta se não pode observar o prisioneiro um pouco mais, já que pagou caro por isso. O nome do guarda é Hans, e ele lembra ela que o acordo deles é segredo, e avisa que se o chefe da prisão souber que ela está ali, será o fim dele. A garota sorri para ele, dizendo que manterá a boca fechada. Hans explica que esse lugar é fechado para prisioneiros, mas fez uma exceção para ela porque ela sempre lhe traz cigarros e álcool. A prisão central de Cambracan é uma prisão onde a nobreza fica presa, então todos os guardas são cavaleiros. No romance original, depois que Horan causou um tumulto ao perder o controle, tinha muito mais guardas e uma supervisão mais rigorosa, mas como a trama principal ainda não começou, Liana consegue subornar os guardas para poder conhecer Horan melhor. Então Liana pergunta se ela pode entrar na cela, mas houve uma resposta negativa e severa de Hans. Ela tira os charutos guardados e uma garrafa de bom álcool, então o homem pede para ela se divertir no passeio. Ela troca a garrafa pelas chaves da cela do prisioneiro, e começa a abrir a porta. Enquanto Liana procura a chave certa, Hans pergunta onde ela consegue álcool e charutos tão bons, então ela explica que simplesmente escreve para seu irmão e ele lhe manda. Então, Liana entra na cela, e fica surpresa com o estado do lugar. Horan está deitado no chão, completamente acorrentado. Ele tem marcas de golpes em seu rosto, e ela nota como ele não se move, mesmo com alguém entrando para olhá-lo com uma lanterna. Liana nota que Horan é bonito, e decide examinar seu rosto mais de perto. Ao estender a mão para ele, ela nota seus olhos se abrindo de repente, e o rapaz se senta no chão com velocidade relâmpago. Ele começa a se irritar, e de repente Horan ataca, mas as correntes o seguram. A garota recua, sentada no chão da cela com medo. Ela tenta entender o que acabou de acontecer, e por que ele continua rosnando para ela. Liana entende rapidamente que é tudo graças ao poder que transforma uma pessoa em besta. De repente tem um galho na boca de Horia, o que convence ainda mais ela de que ele é realmente como um cachorro. Liana fica surpresa que ele tenha escolhido o graveto, então ela também mostra seu prendedor de cabelo. O rapaz joga o galho sujo fora e morde a borracha, deixando Liana se perguntando se ele é um homem ou um animal. Ela tira o relógio do bolso e percebe que tem que sair, mas de repente, Horia cospe o prendedor fora. Ele parece muito envergonhado, e pergunta a ela o que ela fez com ele. O rapaz fica vermelho e treme, repetindo a mesma pergunta, enquanto Liana não entende o que aconteceu com ele. Depois de observá-lo, ela imagina que é assim que ele fica depois de voltar ao normal. Então, ela decide se desculpar pelo galho, mas em resposta, ela ouve que ela foi a primeira a se desculpar com ele. Liana se aproxima dele e pega sua mão, dizendo que ele experimentará essa mesma gentileza no futuro, e também avisa que ele nem se lembrará de hoje. Mas Horan tira sua mão de volta, dizendo que ela não deve agarrar a mão de um homem sem sua permissão. Ela pensa que se não tivesse lido sobre o Horan adulto, nunca acreditaria que essa criança seria ele, pensando em como prefere homens bonitos e atraentes que garotinhos fofos e pequenos. Liana não sabia que ele era tão chorão, percebendo como 4 anos podem mudar muito uma pessoa. Mas o guarda interrompe seus pensamentos dizendo que o tempo está acabando.
Ela avisa que precisa ir, e pede desculpas por ter agarrado sua mão de repente, finalmente se despedindo. É a primeira vez que ela vai até as masmorras, o quarto é mais escuro e mais sombrio que ela esperava, então ela sente pena do personagem principal e promete que voltará para vê-lo. A luz estava distante, então ela não conseguiu ver a expressão de seu rosto quando ela disse isso. Agora, os prisioneiros passam seu tempo livre na sala de estar da prisão. E Liana acha interessante como o lugar nem parece uma prisão. Nesse mundo ainda existem reis e aristocratas, então esses prisioneiros recebem refeições e sobremesas luxuosas, assim como exercícios gratuitos e outros vários entretenimentos, mas também ainda usam uniformes de prisão. Na noite anterior, Horen disse que ela foi a primeira a se importar e chorou sem parar. Ela pensa em como isso nunca aconteceu no original, e nota como é tudo por causa das algemas. O rapaz precisa remover suas algemas para sair da prisão, mas apenas Francia pode removê-las. Então, um homem mais velho se aproxima dela, perguntando se ela está pensando em escapar. Liana pede para ele não falar dessa maneira, já que se sente como uma criminosa. O homem se chama Barão Pallades, que foi acusado de fraude, e ele lembra ela que estão numa prisão, então ela já é uma criminosa. O homem explica que a punição para os aristocratas serve como uma demonstração do poder do imperador. Mas Liana muda de assunto e pergunta se ele tem algo mais interessante para falar, então ele pergunta o que ela gostaria de ouvir. Ele acrescenta que se fosse ela, passaria o dia inteiro desfrutando de sua beleza no reflexo do espelho. Mas Liana considera sua aparência completamente comum, enquanto o homem se pergunta como ela pode chamar aquilo de comum. Então, ela pede para ele contar sobre a família Dormute, e o barão lhe explica que essa família é uma dos 3 ducados do Império. Liana quer descobrir sobre ela porque essa é a família do vilão principal, e Barão Pallades explica que ela é a Rosa Negra do Império, mas não muito tempo atrás, eles fizeram algo de novo. Recentemente eles tinham comprado baús de joias em um leilão clandestino, e talvez entre eles estivesse a tiara perdida de Sua Majestade. Liana se lembra desse item porque é o que o protagonista encontra na casa do vilão. Acontece que todos os leilões eram proibidos, exceto o próprio leilão imperial, e quando a família Dormute comprou o baú em um leilão ilegal, os rumores sobre isso chegaram ao imperador, e a família foi imediatamente revistada, mas não encontraram nada com eles. Ele sabe que foi graças ao talentoso jovem duque, Chaserluf Dormute, mas ele acrescenta que o rumor não termina por aí. O barão informa que além de seu filho, o duque também tinha uma filha que era chamada de verdadeiro tesouro de Dormute. A garota já sabia sobre a irmã mais nova do vilão, e que ela morreu de alguma doença crônica bem antes do início da história. Ela nota que os eventos estão seguindo seu curso, e o homem pergunta a ela como foi sua recente aventura. Liana olha pela janela, onde os raios do sol estão caindo, e diz que tudo correu bem. Horen está sentado em silêncio encostado na parede, quando de repente sua solidão é interrompida por uma estranha. Olhando para ela, o rapaz percebe que ela é a mesma pessoa que veio até ele na noite anterior. Uma garota sorridente está com uma lanterna nas mãos, perguntando o que ele acha do passeio. Em resposta, ela ouve apenas um latido irritado do rapaz. Não importa quantos subornos ela dê aos guardas, ela não pode vir à prisão subterrânea todos os dias, então ela consegue descer até ele apenas depois de 3 dias. A garota espera encontrá-lo em um estado normal, então fica um pouco surpresa ao vê-lo em forma de cachorro. Quando ela pergunta se ele só sabe rosnar, o rapaz balança a cabeça que não, o que a surpreende bastante já que pelo visto ele entende o que ela está falando. Então ela pergunta se ele só consegue entender mas não responder, e o rapaz acena que sim em resposta. Liana decide não torturá-lo mais e entrega a ele um pão que trouxe da cozinha. Lhe entregando a comida, ela tenta fazer ele falar a palavra por favor, mas não parece dar certo. A garota pensa que se ele entende o que ela diz, ele deveria responder, mas em resposta ela só ouve latido. Tendo engolido todo o pão, o personagem principal se engasga, e o prisioneiro olha descontente para tudo o que está acontecendo. Indignada, ela lhe entrega uma garrafa de água, tentando ajudá-lo a engolir o pão. Depois de beber a água, o prisioneiro enxuga sua boca, e com uma voz trêmula diz a ela para não tocá-lo. Liana nota que ele recuperou a razão, e fala para ele que ele estava comendo feliz em suas mãos até pouco tempo atrás. Olhando para ele, a garota nota que seus olhos estão cheios de lágrimas e seu rosto está vermelho. Horen grita que se ela não assumir a responsabilidade, jamais deve tocá-lo. Liana sabe que já tem outra pessoa que assumiria a responsabilidade por ele. De acordo com o romance original, ele é salvo pela bela, gentil e talentosa Francia, que remove suas algemas. Por isso que ela só tinha vindo para olhá-lo, e pergunta em voz alta se ele está com fome, mas em resposta ela ouve que ele está cheio. Mas de repente, seu estômago começa a fazer barulho, mostrando que ele estava mentindo, e Liana explica que ele não deveria se envergonhar de estar com fome. Ele é o único herdeiro do arquiduque, e não deveria passar fome, mesmo que tenha sido abandonado por sua família. Então, ela decide alimentá-lo ela mesma, já que as algemas de ferro não lhe deixam comer normalmente. Ele se recusa, dizendo que não é uma criança para darem a comida na boca, e em resposta, Liana tenta explicar a ele que não é confortável para ele comer sozinho.
O rapaz está tremendo e se esconde em um canto, mas a prisioneira tenta convencê-lo de que ela só decidiu ajudá-lo a comer, e nada mais. Se sentando ao lado dele, ela nota que para os prisioneiros na outra ala da prisão, uma comida deliciosa, intervalos para chá e passeios são normais, mas para Horan tudo isso é proibido. Essas dificuldades foram introduzidas de propósito para ele na obra, e ela sabe que ele não quer viver assim. Liana pergunta se está muito escuro, já que a cela não tem luz solar e cheira a musgo. Liana acha que como os outros prisioneiros têm alguns privilégios, isso também deveria acontecer para Horan, e por isso ela o convida para dar um passeio. Em resposta, ele pergunta o que a palavra passear significa, e ouve que significa sair ao ar livre. O rapaz explica que lhe é proibido sair, mas ela pergunta se ele iria se fosse possível. Liana interpreta seu silêncio como um sim, mas ela também entende que a permissão para passear só pode ser dada pelo diretor da prisão. Então, depois de algum tempo ela está parada na porta do chefe da prisão, e uma voz ameaçadora a convida para entrar. Entrando na sala, Liana descobre que não há ninguém nela, e imagina que o chefe saiu por um tempo. Se sentando no sofá, ela pensa que ele provavelmente precisou se encontrar e conversar com alguém. O sistema hierárquico da prisão é composto por cavaleiros de rank mais baixo, seguidos pelos de rank médio. Acima deles estão os guardas, e ainda mais alto está a equipe de gestão, com o diretor no topo dela. Ele também é um personagem do livro, sendo mão direita do vilão principal. A razão para a parceria entre eles é o amor não correspondido do diretor pela irmã mais nova e sem nome de Chazer. De repente seus pensamentos são interrompidos por uma voz masculina, perguntando a Liana quem é ela, o que a garota responde que veio para um encontro pessoal. Um homem caminha em direção a ela, imaginando que ela seja a senhorita Liana, admitindo que está feliz em conhecê-la. Ela veio se encontrar com o diretor, mas nunca esperava ver esse homem no escritório. Seu nome é Renar Valtez, e ele é um personagem secundário no livro, um dos marqueses do Império. Ele pergunta por que ela procura por ele, e Liana parece surpresa que ele seja o diretor, mas responde que tem um pedido para ele. A prisioneira pergunta se todos os prisioneiros são tratados igualmente, e o marquês responde que segundo os documentos sim. Olhando para ele de novo, ela tenta entender o que ele está escondendo por trás dessas palavras. A garota diz que de acordo com as regras, se um prisioneiro não cometeu um crime, então ele tem direito a passeios e várias atividades de entretenimento. Mas depois de conversar com outros prisioneiros, ela soube que tem um jovem na prisão que é mantido completamente isolado. Ela acrescenta que ouviu dizer que ele está proibido de sair para passeios, e está preso sem ter cometido quaisquer crimes. Então, o diretor olha para ela severamente, e pergunta se ela realmente sente pena desse prisioneiro. Seu olhar faz Liana se sentir desconfortável, e ela está confusa sobre por que ele está lhe encarando dessa maneira. A garota informa que veio discutir essa questão, e em resposta, apenas ouve do marquês que ela é uma pessoa gentil. Colocando um rosto doce, Liana diz que ela também tem um irmão mais novo, então ela não poderia não se preocupar. Na verdade ela não sabe se a verdadeira Liana tem irmãos, mas sabe que os aristocratas podem considerar seus primeiros e segundos primos como irmãos, então ele pode não descobrir isso. Ninguém ameaça a vida de Horan agora, já que no livro tudo acontece depois de 4 anos. Sua relação com o diretor iria deteriorar depois da aparição do principal vilão do romance. Liana pensou em tudo e já sabia que seu pedido seria recusado, mas pede ao diretor permissão para Horan passear, recebendo um tudo bem como resposta. Ela começa a falar, mas fica chocada ao perceber que ele aceitou, e ele repete que vai pensar a respeito. Ela pensa em como estava disposta a oferecer uma alternativa, e ele acrescenta que já tinha prometido ao pai e ao irmão mais velho dela que cumpriria qualquer pedido dela. O diretor sabe que Horan está preso como um verdadeiro criminoso, e por isso Liana não entende por que ele concordou tão facilmente em atender seu pedido, se perguntando quem são seu pai e irmão. Renar também explica que o jovem o qual ela fala é um prisioneiro mágico, então ele será acompanhado por guardas durante seu passeio. Ele esclarece que não a negligenciaria, e acompanhando ela até a porta, ele pega sua mão e a beija docemente, dizendo que mesmo se sua família não tivesse lhe pedido para fazer isso, ele ainda atenderia qualquer pedido que ela tivesse. Fechando a porta atrás dela, ele grita para que ela volte de novo, mas Liana acha que na próxima vez ele poderia matá-la, então ela não pretende voltar. Mas no dia seguinte está chovendo muito, então o passeio é cancelado, e olhando pela janela com grades da prisão, Liana pensa que pelo visto o diretor já lhe conhecia. Hans fica muito feliz em ver a garota chegar, e avisa ela que está um pouco perigoso na cela naquele dia porque o chão e o piso estão escorregadios, e o prisioneiro está fazendo alguns barulhos de animais. A garota agradece por sua preocupação, mas tenta entender sobre que tipo de gritos de animais ele está falando. Entrando na cela, Liana leva uma toalha com ela e vê que o chão inteiro está coberto de poças. Horan latia especialmente alto, e para ela parece que ele está muito assustado. A garota percebe que ele tem medo de água, já que o arquiduque atormentava seu filho de todas as formas possíveis na sua infância. Em resposta aos apelos do menino, seu pai o chamava diretamente de aberração. Horan, mesmo depois dos inúmeros maus tratos, não conseguia controlar seus poderes e começou a ter medo de água,
e pouco depois todos o abandonaram. Liana se lembra que mais tarde seria revelado que ele possui um poder extraordinário, e por isso era algo muito difícil de controlar. Ela coloca uma toalha seca na cabeça molhada dele para aquecer seu corpo. De repente a garota pergunta se ele gosta de sinos, já que o som deles era muito melhor que o som da chuva. O rapaz também fica muito feliz ao ver que além do sino, ela trouxe biscoitos e sua faixa de cabelo favorita. Liana tenta secar Horian completamente já que ele está um pouco molhado. Mas depois ele a empurra de repente fazendo ela cair no chão. Ao abrir os olhos, Liana vê Horian em cima dela, que está prendendo forte suas mãos contra o chão. Então, ele levanta uma das mãos dela até a boca, deixando ela em desespero. Horian lambe carinhosamente, e Liana fica muito constrangida com a cena estranha, mas não diz nada em voz alta. Olhando mais para baixo, a garota nota que o desenho de uma rosa apareceu em sua camisa, e ela sabe que ele precisa encontrar sua companheira antes que as pétalas dessa flor caiam. Liana pede internamente a ele para parar, mas um nó na garganta lhe impede de dizer isso em voz alta. Ele se abaixa para ainda mais perto dela até que seus lábios quase se toquem. Incapaz de suportar a tensão, a garota bate com toda a força na bochecha do rapaz com a mão. Horian rapidamente recua, perguntando ou gritando por que ela o machucou, mas Liana responde que foi ele quem começou lambendo a mão dela. Rick Dorian não consegue acreditar no que houve, então pergunta de novo se ele realmente fez isso. O rapaz chora e diz que os biscoitos estavam muito bons, mas a mão dela o acertou com muita força, enquanto ela pergunta se ele realmente pensava que a mão dela era um biscoito. Ela pergunta se ele se lembra de tudo, avisando que era inevitável. Horian tenta se aproximar dela, fazendo sua corrente tilintar, mas ela dá um peteleco de repreensão. Liana nota o quão fofo ele fica enrolado em uma toalha, e não entende o que está errado com esse protagonista. Ela decide que o tempo acabou, e a garota se dirige para fora da cela, mas é interrompida quando Horian pergunta pelo seu nome, e ele descobre que seu nome é Liana. A chuva continua por vários dias, e enquanto isso a garota decide não ir visitar Horian. Ela está feliz que conseguiu sair de lá antes de ser tarde demais, mas agora, fica muito preocupada, sem entender por que parou de receber cartas. A primeira coisa que ela viu nesse mundo foi uma carta em branco com um pequeno pedaço de papel, e depois disso, todos os meses ela recebia uma carta em branco, onde pedia tudo o que poderia precisar. Depois disso ela descobriu que essas cartas eram enviadas por seu irmão mais velho, e agora ela não tem nada para dar a Hans porque seu irmão não lhe enviou cartas dessa vez. Enquanto está na sala, a garota continua a pensar nas cartas, até que depois de um tempo o barão se aproxima dela. Se sentando na cadeira oposta a ela, ele aponta que ela está com um rosto muito pensativo. Quando ela pergunta se há alguma notícia, ele diz que um incêndio criminoso foi cometido na cidade, e estão falando que uma enorme área industrial foi envolvida em chamas. Ele também acrescenta que o culpado é o herdeiro da família Dormute, pois ele é inimigo do dono do centro industrial. A garota lembra que no livro, o personagem principal e o vilão travam uma luta feroz entre si, o que os leva a um triângulo amoroso. E esse conflito atinge seu ápice quando Chaser mata todos os entes queridos de Horian. Horian odeia e ama seu pai, o Arquiduque, e ele promete matar Chaser pela morte de seu pai. O barão diz que Chaser é um cara inteligente, mas dessa vez cometeu um erro, pois o Arquiduque encontrou uma pista de seu envolvimento. Liana confirma suas palavras e ouve que Chaser está sendo procurado. Ela lembra que o incêndio criminoso é apenas um truque para desviar a atenção, pois agora ele tentaria matar o pai de Horian, mas seus pensamentos são interrompidos pelo guarda dizendo que o descanso acabou. Eles se levantam, mas continuam a conversa de que o incêndio criminoso é um assunto sério, então o filho de Dormute ficará escondido por algum tempo. O homem pergunta sobre o que ela está preocupada, mas a resposta é que não é nada de especial. Ela acrescenta que simplesmente não recebeu uma carta de seu irmão mais velho, e o barão responde que ela não deveria se preocupar tanto. No seu quarto, Liana relaxa e se joga na cama fechando os olhos. No dia seguinte, na sala comum, seu amigo lhe diz que o culpado pelo incêndio criminoso foi encontrado, segurando um jornal em suas mãos. O homem diz que durante a captura do criminoso, o Arquiduque Heron foi gravemente ferido, e aparentemente o criminoso não era Chaser. Mas Liana se lembra bem de que no romance, quando o vilão vai matar o pai Horian, ele primeiro distrai todos com um incêndio. Então ela rapidamente se levanta e deixa o salão, voltando para seu quarto com um guarda lhe acompanhando. Mas ela logo encontra um mensageiro, que lhe entrega uma carta. Os guardas fecham a porta atrás dela, deixando ela completamente sozinha no quarto segurando a carta. Dessa vez ela contém 2 papéis, e um deles seu irmão pergunta se tudo está bem com sua querida irmã mais nova. Ela pensa como responder, mas apenas pede mais licor e cigarros. Quando Chaser recebe a carta de volta, seu irmão mais velho está manchado com o sangue de outra pessoa, e ordena que seu servo envie álcool e cigarros para a prisão. Seu irmão é Chaser Love Dormute, o principal herdeiro da família Dormute e vilão principal. Depois da chuva parar, a prisioneira se encontra novamente no escritório do diretor, mas não entende por que está lá. O homem pergunta se ela não iria comer, e Liana responde nervosa que sim.
Liana promete a si mesma que nunca mais voltaria a esse escritório, mas agora, em um dia tão bonito, aparentemente ela tem que tomar chá com o chefe da prisão. Minutos antes, ela se aproximava do escritório a mando de Renard. Agora, ela pergunta por que ele lhe chamou, o que o homem lhe entrega uma caixa em resposta. Liana encontra um prendedor de cabelo dentro da caixa, e Renard explica que é um presente de seu irmão mais velho, e que a pedido de seu irmão, ninguém na prisão a chamaria pelo sobrenome. Então Liana imediatamente entende por que todos apenas a chamam pelo primeiro nome e não a tratam pelo sobrenome, achando que era apenas porque eles a conheciam bem. Ela agradece, dizendo que seu pai e irmão são gratos pelo cuidado do diretor. Mas em resposta, ele questiona se eles realmente disseram isso. Ele acrescenta que assim como ele pensava, ela é uma pessoa realmente boa, ao contrário de sua família. A garota fica constrangida, mas diz que eles também são pessoas boas, tentando descobrir internamente quem são eles. O Marquês diz que já que a chuva parou, então ela pode sair para passear. Mas o diretor olha para ela de forma séria, avisando de novo que terá vários guardas com ela. Ao se despedirem, ele diz que designará um segurança para ela, e que se ela precisar de mais alguma coisa pode procurá-lo a qualquer momento. Saindo de seu escritório, Liana pensa que esse homem só parece inocente na frente de mulheres que ele gosta, e enquanto isso o Marquês a observa por um tempo segurando a mão no coração. No pátio, sua colega de cela Sally se aproxima dela, dizendo que finalmente podem sair para passear. Ela parece preocupada com o sol, mas Liana diz que sua amiga é bonita mesmo se ficar vermelha. De repente elas olham para os guardas conversando entre si. Liana nota Rory entre eles, e Sally nota os guardas de nível médio, que só deveriam acompanhar criminosos perigosos e não pessoas comuns. Sally pede para Lily esperar por um momento enquanto ela pergunta o que está acontecendo. Liana fica em completo silêncio, não entendendo como o chefe da prisão poderia fazer isso, pois isso não é um passeio, mas quase um enforcamento. Os olhos do rapaz e da garota se encontram, mas depois ele se vira de repente para não ver o rosto dela. Sua amiga já está se aproximando dela, dizendo que segundo os guardas ele se tratava de um criminoso mágico. Mas Sally nota Liana triste, e pergunta o que tinha acontecido com ela, enquanto a garota pensava que tinha conseguido a permissão com muita dificuldade e Rory simplesmente se virou para longe dela. Liana vai visitá-lo naquela noite, com medo dele estar machucado. Liana pergunta por que ele tinha fugido tão rápido de seu passeio. O rapaz fica vermelho, mas ela acha que ainda não havia feito nada para fazê-lo ficar envergonhado. Depois de examiná-lo, Liana entende que está tudo bem com ele, dizendo que se não tem problemas, então ela não precisa ficar na cela. Mas Rory começa a chorar, perguntando por que ela não veio vê-lo por tanto tempo. Ele explica que esperou por ela todo esse tempo, mas por algum motivo ela não veio. A garota suspira, pensando em como não tinha um charuto ou álcool para o guarda. Rory rapidamente corre até ela e pega sua mão, perguntando se essa será a última vez deles, mas ela explica que não disse nada disso. Suas mãos estão tremendo, e Liana imagina que talvez ele já tenha sido abandonado antes. Ela explica que pediu pela caminhada, querendo saber se ele está grato. Eles juntam as mãos, e ela acrescenta que na próxima vez eles poderiam passear juntos. Rory pergunta como ele deveria chamá-la quando se encontrarem, o que ele recebe a resposta de que ele pode chamá-la pelo nome. Mas ela também brinca um pouco e diz que ele também pode chamá-la de mestra. Então ela se levanta e bagunça o cabelo dele, dizendo que é hora de ela ir. Ao ouvir seu latido, Liana pergunta se ele não se torna um cachorro quando lhe convém. No dia seguinte, um dos guardas cumprimenta a garota, dizendo que não a viram há muito tempo. Depois, ela se aproxima de Rory perguntando se ele está confortável com as algemas. Liana pensa que os guardas sabem que ele é um prisioneiro mágico, mas ainda tem muito que eles não sabem. Tocando a coleira, a garota pergunta o que tem nela, ao que um dos guardas diz que é uma coleira mágica especial para prisioneiros. Ela acrescenta que ela é ativada quando o rapaz fica selvagem ou usa seus poderes, então se ele tentar escapar, assim que os guardas pegarem a corrente ele será suprimido. Arrancando a corrente das mãos dela, Lilian aperta em suas mãos e agradece pela explicação, pensando em como Rory parece estar com dor. Mas Rory não parece muito contente, e com um movimento rápido de suas mãos, ele começa a correr rumo ao agressor. O comandante dos guardas Arnold percebe que ele se transformou em uma fera de novo, e ordena a todos que ativem a coleira e preparem suas espadas. Um dos guardas pega a corrente e ordena em voz alta que o prisioneiro pare, mas a coleira apenas tilinta alto e o personagem principal continua parado desobedecendo a ordem. Então, os guardas gritam para o comandante que a magia não funciona e Rory rapidamente ataca o restante dos guardas. 3 guardas cercam Liana, tentando bloquear os ataques de Rory para que não atinjam ela. Mas de repente o cavaleiro é jogado para o lado pela corrente, e sem se intimidar, Liana se aproxima da corrente caída no chão tentando fazer algo. Então a corrente se enche de magia, fazendo com que todos os guardas parem de lutar admirados. Mas o comandante ordena que ela grite o encantamento imediatamente, mas Liana não entende o que precisa dizer. Cobrindo ela com seu escudo, Arnold grita que não importa as palavras, ela só precisa ordenar algo.
Horia rapidamente derrota o comandante dos guardas, dirigindo seu olhar sombrio para a garota segurando a corrente. Vendo ele, Liana espera que sua raiva não seja para ela. O rapaz avança em sua direção em alta velocidade, e os guardas gritam para ela dizer algo. A garota não consegue pensar em nada melhor que ordenar a ele para se sentar, e ele imediatamente obedece à sua ordem. Os guardas pedem para ela não parar e continuar gritando, então ela diz a Horion para se deitar, e ele imediatamente cai no chão obedecendo. Depois disso, ela ordena que ele siga comandos para rolar, levantar e sentar, enquanto ela mesma não entende que situação idiota é essa. Cansada disso, Liana humildemente ordena que ele fique quieto para que ela possa descansar um pouco. Ele começa a se coçar, então ela ordena que ele pare de coçar a cabeça com o pé. Horion olha para ela obediente, e um silêncio constrangedor se forma ao redor deles. A garota de repente percebe que ele poderia ser treinado, mas ver ele andando como um cachorro foi terrível para sua experiência de fã. Liana não acredita que possui talento para o treinamento de animais, e o comandante pergunta se ela é uma feiticeira. Olhando ao redor, a garota pensa que pelo visto poucos prisioneiros viram esse circo. Estendendo a mão para ele, ela ordena que ele dê a pata, fazendo com que Horion sorria contente. Ao cumprir sua ordem, ele late satisfeito, mas Liana ordena que ele lhe dê a outra pata. Ela se pergunta por que ele se parece exatamente como um cão e por que o livro não menciona nada sobre isso. O comandante diz que vai falar o que aconteceu ao direto, e a garota concorda com ele, se perguntando o que acontecerá com Horion, que está sentado ao lado dela. Enquanto ela acaricia sua cabeça, Arnold explica que não sabe por que a coleira não funciona, já que isso nunca tinha acontecido antes. Ele acrescenta que essa é a primeira vez que estão tentando esse método, mas quando ele segura a corrente, ela não reage de forma alguma. Olhando para Liana, o comandante diz que quando ela tocou as algemas, elas imediatamente começaram a brilhar. Alguns segundos depois, Horion agarra a cintura da garota e rosna ameaçadoramente para as pessoas ao redor. Ela suspira cansada e ordena para ele se sentar, então ele imediatamente obedece. Arnold pergunta se ela poderia ajudá-los a levar o prisioneiro para a cela subterrânea. Horion se esconde atrás de sua senhora, e ela decide voltar à cela. Enquanto acaricia ele, ela tem a sensação de que o caminho de volta à cela não será fácil. Chegando na parte subterrânea da prisão, Liana e o comandante acenam um para o outro com satisfação. O prisioneiro é acorrentado de volta à parede, e Hans pede à garota que não demore. Se encontrando sozinha com Horion, ela se agacha, tentando compreender o que aconteceu naquele dia. Liana se vira para ele, pedindo desculpas por não ter imaginado que passear com ele seria tão difícil. Lembrando como o guarda puxou sua corrente, o que machucou o rapaz, Liana pergunta se ele poderia gostar de um passeio desse. Se aproximando, ela continua e pergunta se é difícil para ele andar com uma coleira. Ela diz que gostaria muito que ele desfrutasse do passeio. O rapaz timidamente se aproxima dela dizendo que ela não precisa se desculpar. Ele revela que gostou de estar fora da parte subterrânea da prisão. Mas percebendo que ela o está observando, Horion cobre o rosto com a mão, pedindo para ela não olhar tão de perto. Se sentando no chão, Liana diz a ele para parar de ter medo dela, pois foi ela quem o ajudou a lidar com essa confusão. Ela pergunta se ele se lembra de tudo, e o rapaz responde que alguns momentos parecem estar embaçados, mas na maioria das vezes ele se lembra de tudo. Depois de ouvi-lo, a garota pergunta surpresa se ele gostaria de passear no pátio de novo. Então Liana pega uma toalha do chão e enrola ela na cabeça de Horion, dizendo que não estava enganada, mas acha que da próxima vez ele deveria sorrir para ela. O rapaz cora ainda mais, fazendo com que Liana pergunte se ele não gosta de ser tocado e se ela não deveria tocá-lo. Horion toca lentamente o dedo dela com a mão, dizendo que na verdade eles não são suficientes. Ele olha para ela alegre, e pede que ela volte na próxima vez. Essa declaração surpreende muito a garota, mas ela não consegue resistir ao charme dele. Alguns dias depois, Liana joga uma pequena bola no pátio, e Horion a pega com os dentes, trazendo de volta para ela e entregando a bola em suas mãos. O rapaz recebe um afago na cabeça, e ela pensa como tinha dito ao comandante que poderia ajudar a passear Horion, e até que o diretor da prisão voltasse, ela poderia passear. Ela não quer que ele seja proibido de passear no futuro, sentindo que ele é muito obediente quando se comporta como um cão. O comandante se aproxima deles e agradece pela ajuda, dizendo de novo que contará tudo ao chefe, que estaria voltando para a prisão hoje. Quando ele sai, Horion rapidamente se endireita para dilatir, e Liana percebe que ele assumiu a forma humana de novo. A garota o convida a se sentar ao lado dela e puxa sua mão, mas o rapaz não consegue ficar parado e cai direto no colo dela, enquanto ela olha confusa para ele. Ele se levanta imediatamente, dizendo que o dia foi legal. Então, o rapaz a pega e fecha os olhos envergonhado, se sentando no banco e segurando a garota em seus braços. Ele fica vermelho, e ela também fica um pouco envergonhada, perguntando surpresa se ele realmente pode fazer aquilo. Depois disso, a garota se levanta e volta para o quarto, mas ao mesmo tempo, o diretor da prisão estava os observando. Um guarda se aproxima dele para cumprimentá-lo por chegar de viagem, mas Renar apenas anuncia que é hora de todos os prisioneiros voltarem às suas celas.
Uma semana depois, Renard chama Liana para seu escritório, dizendo como ela é incrível, porque trata o prisioneiro como um cão. A garota fica chocada por ele saber tanto sobre seus passeios com Horia, e ele pergunta se era isso que eles estavam discutindo com seu irmão, ao que ele recebe a resposta de que sua família não sabia. Ela pensa que seu irmão não sabe de absolutamente nada porque ela não pediu nada a ele exceto charutos e álcool. Primeiramente, ela nem mesmo sabe quem são seu irmão e seu pai, imaginando que só descobriria depois de deixar a prisão. Então o diretor exclama surpreso que ela inventou esse plano sozinha. Ele pega uma caneca de chá, dizendo que permitirá que o prisioneiro continue a passear porque ela o trata como um cão, e ele admira isso. Liana pensa que como ele perguntou se ela tinha se comunicado com seu irmão, ele provavelmente pensa que ela é cruel com Horia. Ela pega um prato de bolo em suas mãos e pergunta se Horia não tem um bom relacionamento com sua família. Renard diz que não achava que ela se importava com as brigas entre as duas famílias. No momento, o império está dividido na posse de 2 ducados, Haron e Dormute, então aos poucos ela começa a considerar que Liana esteja ligada à família de vilões já que o diretor está tão próximo dela. Renard esclarece que apenas quer que ela se divirta, e ele acrescenta que a coisa mais importante é sua segurança, e a aconselha a não esquecer isso durante o passeio. Pegando a mão dele, a garota se levanta da cadeira e concorda com as palavras do homem. Ele acompanha até a porta e admite que gostaria de passar mais tempo com ela, mas infelizmente agora não é um bom momento para isso. Ela pergunta se seu irmão tinha pedido isso a ele, e o chefe da prisão responde que Horia é parte de um desejo dele. Ela então pergunta se isso ficará apenas entre eles dois, e ele fica visivelmente constrangido. Alguns segundos depois, a garota se vê parada do lado de fora da porta, e então ouve que é hora dela ir embora. Ela se vira e a porta se fecha, depois de Liana notar um marquês muito constrangido atrás dela. Ele percebe que seu coração começa a bater mais rápido e seu rosto fica vermelho porque ele está apaixonado por ela. Voltando para o quarto, a prisioneira pensa que sua relação com a família dos vilões é um problema. A prisão está nas mãos de Chazer, o que significa que a vida de Horion pode ser ameaçada por qualquer coisa. Ela está feliz que embora o diretor da prisão tenha uma aparência assustadora, ele sinceramente quer ajudá-la. Mesmo assim, ela sabe que os vilões sempre perdem, então ela precisa fazer algo. Ela ouve a chuva batendo no vidro, e percebe que o passeio estava cancelado. Então, ela decide visitar Horion na prisão subterrânea e vai direto para lá. Havia uma atmosfera estranha na masmorra, e através do guarda ela descobre que tinha tido outro visitante antes dela. Ela entrega a Hans uma caixa de charutos, ouvindo suas instruções de que seria melhor não visitar o prisioneiro naquele dia. Ela garante que tudo ficará bem, mas por algum motivo ele parece muito ansioso. Ao entrar na cela, ela vê Horion deitado numa poça de sangue. Liana grita alto, e tenta descobrir se ele ainda está vivo. No livro, o pai do protagonista o maltrata, então ela entende que foi ele quem deixou esses traços de sangue. O rapaz se levanta lentamente, e com as últimas forças, abraça apertado a visitante. Seu coração bate sem parar, e Liana entende que não pode simplesmente deixar as coisas assim, pois sabe os guardas não lhe darão remédio. Dizendo a ele para esperar um pouco, Liana vai direto para o seu quarto. Ao entrar no quarto, ela hesita olhando para um pedaço de papel em branco, e decide escrever uma carta para o irmão. Ela pede que ele envie o melhor remédio para tratar ferimentos, e ao ler esse pedido, Chazer fica bastante descontente que alguém tenha ousado ferir sua irmã, então ele decide visitar Kamrakan. Depois de algum tempo, um pacote com remédio chega, e Liana rapidamente vai até Horia. O guarda permite que ela passe, mas pergunta por que ela está tentando tanto ajudá-lo. Ela entra na cela, pensando como ela mesma não queria se envolver tanto na situação de Horia no começo. À luz da lanterna, o rapaz tenta ver quem veio visitá-lo tão tarde. Liana vê que seu corpo todo está coberto de feridas, então ela rapidamente começa a rasgar o tecido para limpá-las. Tocando ele com um pano, a prisioneira o instrui a ter um pouco de paciência. Ela limpa rapidamente todo o sangue de seu corpo e começa a tratar as feridas com pomada. Olhando para o rosto dele, a garota pensa no quão bonito ele é, e mexe na sua bolsa enquanto imagina como ele ficará na época do livro, e se lembra de quão maduro e forte o verdadeiro Horion do romance foi descrito. Tirando a pomada necessária de sua bolsa, Liana vê o rapaz tremendo, e avisa ele que não precisa tremer, pois ela não vai morder. Ela continua a cuidar dele e aplica a pomada nas feridas, dizendo para ele avisar se estiver com dor, mas admite que isso não a impedirá. Depois de algum tempo, ela prende o cabelo dele com grampos, o que a faz pensar que ele parece mais bonito que ela. Mas ele fica indignado depois ela é muito mais bonita, e Liana faz ele se sentir envergonhado, perguntando se ela é mesmo bonita. O rapaz fica vermelho e tenta virar o rosto, mas as mãos dela rapidamente agarram seu rosto e ela diz para ele olhar para ela. Com movimentos suaves a garota aplica o resto da pomada nele. Enquanto olha pelos frascos de medicamento, ela descobre que eles contêm remédio para queimaduras e resfriados, e Liana pensa em como seu irmão é atencioso. Ela abre outro pote de pomada e diz que passará em seu pescoço e ombros. Liana começa a aplicar levemente o medicamento, mas de repente ouve o rapaz respirar alto de vergonha,
e ela pede para parar de fazer isso. Depois de terminar, ela lhe entrega um punhado de comprimidos para a dor, dizendo que eles ajudarão a suportar a dor física. Horion olha para ela espantado, perguntando se ele realmente deveria tomar remédio se estiver machucado. Liana nota como ele nunca foi tratado antes, e decide se mostrar como exemplo, e ela pega a água na boca e toma junto do medicamento. Mas ele a observa com admiração enquanto ela limpa a água de seu rosto. Horion falha ao tentar engolir o comprimido sozinho, então Liana decide ajudá-lo. Ela estende a mão para ele com um comprimido, e a garota pede que ele abra a boca para tomar o medicamento. Liana coloca o comprimido e tenta tirar sua mão, mas ele não quer lhe soltar. Seu coração começa a bater rapidamente, por isso ela tenta se afastar dele. Percebendo que ele engoliu tudo, a garota decide que precisa levar os potes de volta para o quarto. Saindo da cela, ela diz que espera que nada doa durante a noite. No dia seguinte, ela se senta num banco no parque e fala sobre o que estava fazendo. Decidindo mudar o rumo de seus pensamentos, Liana tira uma carta de seu irmão do bolso. Lendo rapidamente o que ele escreveu, ela pensa que ele estava com pressa ao escrevê-la, planejando vir visitá-la. Pessoas na prisão muitas vezes não têm relações muito boas com suas famílias, graças ao fato de que foram seus próprios parentes que colocaram os aristocratas nesse lugar infeliz. Até sua colega de cela, Sally, está ansiosa pelo dia em que poderá ser libertada e castrar seu irmão. Há pessoas amarguradas no cativeiro, mas também aquelas que se renderam ao seu destino. Qualquer pessoa aqui sente ou raiva ou desistência. Agora, a garota pensa que já que seu irmão está se desculpando com ela, ele provavelmente lhe trata bem. Olhando para a carta de novo, ela tenta entender que tipo de relação tem com seu irmão, sem suspeitar que todo esse tempo um homem a observa por trás de uma árvore. Alguns dias depois, no corredor, ela encontra o barão, que pergunta para onde ela está indo. Ela sorri para ele, e Liana vai direto para a parte subterrânea da prisão. Ela entra na cela e mostra a Horion que trouxe um livro e um saco de biscoitos. O rapaz sorri contente e então a cumprimenta. Liana provoca um pouco Horion, perguntando se o bom garoto gosta de biscoitos. Depois de examiná-lo cuidadosamente, ela nota que ele cresceu bastante nos últimos dias. Ela sente como se ele tivesse crescido incrivelmente rápido desde o primeiro encontro deles, que foi há cerca de 2 meses. Ela acaricia seu rosto e não consegue acreditar que ele pôde crescer tanto em tão pouco tempo. Depois disso, ela acidentalmente derruba um saco de biscoitos, que rapidamente se espalha pelo chão, e o rapaz imediatamente corre. Liana tenta de todas as formas impedi-lo, gritando que ele ainda não pode comê-los porque ainda precisa preservar um pouco de dignidade humana. Depois de receber vários golpes na cabeça, Horion finalmente obedece. Ela diz para ele não fingir ser fofo, pois ainda não pode comê-los e pede para ele voltar para o seu lugar. Pegando o livro com a outra mão, a garota diz ao rapaz para olhar e tentar entender o que está escrito. Ao se sentar mais confortavelmente, ela percebe que não consegue se acostumar com o fato de ele não poder falar. Tentando ensiná-lo a falar, Liana tenta não prestar atenção na diversão ao seu redor. Ela agarra as bochechas dele e as estica, dizendo que ele não está tentando de forma alguma. Depois disso, ela o convida para ler um conto de fadas. Ao terminar a história, Liana diz que foi assim que a garota finalmente encontrou o príncipe encantado. Ela acrescenta que o príncipe foi mordido por um dragão, então um lado de seu rosto estava queimado e suas roupas estavam em chamas. Vendo a alegria e o interesse em seus olhos, ela pensa que até recentemente, ele não conseguia ficar sentado nem por um minuto. Na história, o príncipe diz à garota que não sabe o que é dor, o que faz sua salvadora irromper em lágrimas, dizendo que dor é o que ele está sentindo agora. Para salvar o príncipe, ela derrota o dragão maligno, e no momento em que o dragão cai, a heroína pega o príncipe pela mão e o feitiço se desfaz. Liana acha que na verdade, ele também é um príncipe em cativeiro, embora esteja numa prisão. Cutucando a bochecha dele, ela diz que o cavaleiro ao seu lado é Horion e que quando o feitiço desaparecer, eles viverão felizes para sempre. Então, ela toca carinhosamente sua bochecha e diz que seu irmão mais velho, a quem ela nunca sequer imaginou, virá visitá-la. A garota acrescenta que está muito interessada em como ele se parece, já que eles deveriam ser parecidos com ele. Lhe dando um biscoito, ela diz que está muito feliz por tê-lo conhecido, pois antes ela estava completamente entediada. Ao deixar sua cela, ela se pergunta em voz alta quando será capaz de sair de seu confinamento na prisão. Ela é interrompida pelo som estranho de um biscoito caindo no chão, mas Liana decide que está apenas imaginando isso, porque no modo cachorro ele nunca deixaria cair nada da boca. Alguns dias depois de seu irmão dizer que viria, ela não teve mais notícias. Sentada no parque, a garota imagina que na verdade, ele não teria vindo mesmo que seu coração tivesse parado, como no dia em que acordou pela primeira vez no novo mundo em que se encontra, indo parar no centro médico da prisão. O médico que examina grita alto que seu coração havia parado e ele não entende como ela conseguiu acordar. O corpo da verdadeira Liana era muito fraco, mas depois de seu despertar, a garota nunca mais ficou doente. Assim que abre os olhos, a verdadeira Liana morre, e foi como se alguém tivesse sussurrado todo o passado em seu ouvido.
Ela está em grande confusão e espera que viva assim apenas por um pouco mais de tempo e logo volte para casa. A garota raciocina que se sair, será mais difícil suportar o peso de sua situação. Mas os seus pensamentos são interrompidos por um jovem que se aproxima de repente e pergunta se ela está entediada. Lançando um olhar para ele, a prisioneira passa os rostos familiares em sua memória tentando entender quem ele é. O rapaz explica que eles estão se encontrando pela primeira vez porque só naquele dia que um passeio foi organizado entre a ala do meio e a ala leste da prisão. Olhando ao redor, Liana nota que há realmente muitos guardas ao redor. Ele pede para que ela não fique tensa, porque ele não é um vilão. O jovem coloca a mão no peito e se apresenta, dizendo que seu nome é Yuta. Ele acrescenta que queria conhecê-la há muito tempo, e ela entende porque ele parecia familiar. Yuta é um personagem de suporte no livro, e foi ele quem ajudou a protagonista original e Horia a escapar da prisão na ala do meio. Na ala do meio da prisão, as pessoas cumprem pena por crimes mais sérios. Embora não fossem graves como assassinatos ou traição, esses crimes também não podem ser chamados de leves. Liana olha para ele surpresa, sem acreditar que esse jovem é realmente da ala do meio na prisão. Ele acena com a mão e repete para que ela não se estresse tanto porque ele não é um vilão. Mas Liana diz a ele que tem certeza de que é exatamente isso que os vilões dizem. Ele explica que dessa vez o diretor da prisão levou muitos guardas com ele, então não se tem guardas suficientes em sua ala. Não percebendo sua expressão, o rapaz diz que esse privilégio é possível apenas para prisioneiros cuidadosamente selecionados, e tocando sua cabeça com a mão, Yuta afirma que apenas os mais normais são libertados. Ele adiciona que a viu frequentemente nos passeios antes. Yuta diz que na verdade ele a viu treinando, ou melhor, treinando alguém. Ela responde que não acha que ele possa ver as coisas corretas, mas então pensa em como ele acabou de dizer que queria vê-la e agora parece que ele estava lhe observando há muito tempo. Sorrindo, o rapaz pergunta se é realmente tão difícil falar com ela, e começa a se explicar. Yuta conta que uma vez conseguiu escapar da prisão. Segundo a história original, Yuta não apenas ajudou Horia a fugir da prisão, pois ele se tornou a mão direita de Horia depois que ele assumiu o lugar do arquiduque. Ele apenas fingiu ser um criminoso, mas na realidade era um mago da família de Horia. O prisioneiro admite que ele é de fato um mago, e estava interessado naquele mesmo prisioneiro que ela estava andando para fins de pesquisa. Mas a garota diz que se ele realmente é um mago, então ele não deveria ter lhe contado sobre isso, mas o rapaz observa que não precisa se preocupar porque ninguém será capaz de ouvir sua conversa. Sorrindo de orelha a orelha, Yuta diz que veio contar algo interessante sobre o prisioneiro que ela estava cuidando. Liana lembra que mesmo no livro, o rapaz tinha um caráter difícil. E o mago pergunta se ela sabe sobre a maldição de Horian. Ele diz que essa é uma maldição muito antiga, e o normal é que as pessoas não saibam sobre ela. Liana lembra que essa era a maldição do arquiduque de Heron, e nota que Yuta acha que ela não sabe nada sobre isso. O rapaz conta que durante um ataque, uma pessoa não consegue falar, o que é completamente inconveniente para os outros. Ele felizmente acrescenta que essa é a razão pela qual um feitiço é temporariamente lançado sobre esses amaldiçoados. A garota pergunta por que ele está lhe contando sobre isso, então ele pergunta de volta se ela não está interessada em aprender sobre isso. Yuta aponta que Horia está inconsciente, e repetindo a fala e os hábitos do animal desse jeito ele continuaria a levar uma vida miserável. De repente Liana percebe que Horia não se comporta dessa maneira porque só conhece a fala de um animal. Então, ela pensa que no livro original, Horian podia falar como um humano durante seus ataques porque um mago havia lançado um feitiço de consciência nele. Então ela pergunta o que ele quer em troca dessa informação. O rapaz cantarola uma melodia, dizendo que ela é uma dama muito curiosa, e pergunta se ela poderia satisfazer a sua curiosidade. Ele se aproxima dela para que ela possa lhe ouvir, e conta a ela que pode lançar um feitiço de consciência no homem amaldiçoado, algo que ele há muito deseja tentar. Liana rapidamente percebe que se tornará aquela com a ajuda que tornaria possível lançar um feitiço em Horia, mas ela ainda não entende por que ele não fez isso antes sem a sua participação. Ela responde que não tem motivos para acreditar nele, mas o rapaz insiste que ajudaria com qualquer coisa. De repente, uma rosa aparece em suas mãos, e ele pergunta se ela entende que a ajuda de um mago é uma oportunidade muito rara. Liana pensa que isso não é tão ruim, mas não entende como ela poderia usar isso sendo um personagem secundário. Decidindo recusá-lo, a prisioneira ouve que graças ao feitiço de consciência, Horia finalmente seria capaz de usar uma colher em vez de comer do chão frio. Então Liana rapidamente pensa que não pode recusar, e pergunta quão complicado é tudo, e o mago explica que o prisioneiro precisa receber um objeto mágico. Tocando sua mão, ele transfere um selo mágico para sua palma e diz que se preparou com antecedência, então só então veio persuadi-la. Tendo completado a transferência, Yuta continua cantarolando a melodia contentemente até que sua alegria é interrompida pela pergunta de Liana sobre o que ela deveria fazer depois. O mago ri e diz que ela precisa tocar o prisioneiro com a palma da mão à noite. Ele explica que a magia da consciência atinge seu pico no luar. A garota fica nervosa e pergunta se ele realmente acha que ela conseguiria sair de sua cela à noite. Tocando a mão dela,
O rapaz conjura uma pulseira para ela e diz que ela poderia usá-la. Batendo palmas, ele acrescenta que essa pulseira tem poderes mágicos, então seria um presente dele. Liana examina o novo item, e pergunta se ela realmente poderia sair com ele sem ser detectada. Ela pergunta se o feitiço causaria algum dano, e ele avisa que haveria um leve efeito colateral. Ele diz que o prisioneiro poderia crescer de repente, e ele se apressa em se afastar. No parque, a garota continua examinando pensativamente o selo em sua mão, pensando no que fazer. O mago se curva, dizendo que eles se verão novamente em breve. Já tarde da noite, Liana sai da cama, feliz por não ter cochilado. E ela decide que chegou o momento em que precisa ajudar Rória. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo companheiro de cela.